Em uma noite de lua cheia, um grupo de amigos decide fazer uma trilha na floresta próxima à cidade. Conforme adentram o bosque, começa a ouvir ouvidos estranhos e arbustos se quebrando ao longo. Ignorando os sinais de perigo, continue a caminhada. De repente, são cercados por uma névoa densa e veem olhos espreitando entre as árvores. Um a um, os amigos desaparecem misteriosamente, restando apenas um sobrevivente, que relata ter visto uma figura monstruosa se transformando em um lobisomem. O sobrevivente, chamado Marcos, corre desesperadamente pela mata escura, sua respiração entrecortada pelo medo. Atravessando arbustos e pulando sobre raízes, ele se vê encurralado à beira de um precipício. Com o coração batendo freneticamente, ele percebe que não há escapatória e se prepara para enfrentar seu destino. É então que uma sombra monstruosa emerge das sombras, revelando-se como o lobisomem que assombra a floresta. Marcos recua, procurando alguma arma improvisada para se defender. Encontra apenas um galho grosso e se prepara para o confronto iminente. O lobisomem se aproxima lentamente, emitindo rosnados guturais, suas presas afiadas brilhando à luz da lua cheia. Marcos sabe que sua única chance é lutar com todas as suas forças. Com um rugido garantidor, o lobisomem avança, suas garras afiadas prontas para atacar. Marcos se lança para a frente, brandindo o galho com toda a sua força. Um choque de força se segue, e por um momento, parece que o lobisomem será vitorioso. Mas Marcos encontra uma determinação feroz dentro de si e redobra seus esforços. Com um golpe preciso, ele consegue atingir o lobisomem no peito, fazendo-o recuar momentaneamente. É o tempo que Marcos precisa para escapar, correndo pela trilha escura enquanto o uivo furioso do lobisomem ecoa pela floresta. Ele sabe que a batalha está longe de terminar, mas por enquanto ele conseguiu sobreviver. Em uma pequena cidade rural, barcos sobre uma maldição que assola a região há séculos passaram a circular. Disse que a cada lua cheia, os habitantes se transformam em lobisomens sedentos por sangue. Um forasteiro, cético em relação às superstições locais, decide investigar e acaba descobrindo uma verdade terrível. Os moradores são membros de uma antiga alcateia que se alimenta dos incautos que ousam adentrar seus domínios. Determinado a desvendar o mistério por trás das lendas sombrias que assombram a cidade, o forasteiro, chamado Miguel, mergulha em uma investigação minuciosa. Ele entrevista os moradores locais, pesquisa registros históricos e explora os arredores em busca de evidências que sustentam ou refutam as histórias sobre lobisomens. À medida que a lua cheia se aproxima, Miguel percebe que há algo sinistro acontecendo na cidade. Ele testemunha comportamentos estranhos e encontra perturbadores que sugerem a existência de uma alcateia de lobisomens entre os habitantes locais. Determinado a expor a verdade, Miguel enfrenta os líderes da comunidade, exigindo respostas sobre a maldição que assola a região. No entanto, ele é recebido com hostilidade e ameaças veladas, deixando claro que os segredos sombrios da cidade são protegidos a todo custo. Decidido a não desistir, Miguel continua sua investigação, desafiando os perigos iminentes e enfrentando a ira da alcateia. Ele descobre que os lobisomens se alimentam dos incautos que se aventuram nas florestas ao redor da cidade, mantendo assim seu segredo macabro protegido. Com o conhecimento recém-adquirido, Miguel precisa decidir entre fugir para salvar sua própria vida ou enfrentar os lobisomens e tentar libertar a cidade da maldição que tem assombrado há séculos. Sua escolha definirá o destino não apenas dos habitantes locais, mas também o seu próprio. Após a morte repentina de seu avô, um jovem herda uma mansão isolada no interior. Ao explorar a propriedade, descobre um antigo diário que relata uma maldição ancestral que assola a linhagem de sua família, a transformação em lobisomens. Ignorando os avisos do diário, o jovem é consumido por curiosidade e acaba despertando a fúria da besta que habita os bosques ao redor da mansão. Conforme o jovem continua a explorar os segredos sombrios da mansão, ele se depara com artefatos antigos e símbolos misteriosos que corroboram a existência da maldição. No entanto, seu fascínio com o desconhecido o impede de levar a sério os avisos deixados pelo avô em seu diário. Determinado a desvendar o mistério por trás da maldição, o jovem decide investigar os bosques ao redor da mansão, ignorando os perigos iminentes. À medida que a lua cheia se aproxima, ele se vê consumido por uma sensação de urgência e motivação, alimentado por uma curiosidade insaciável. No entanto, sua busca pelo logotipo desconhecido se transforma em um pesadelo quando ele é atacado por uma criatura monstruosa durante uma noite de lua cheia. A besta, um lobisomem ancestral ligado à maldição de sua família, emerge dos bosques com uma fúria implacável, determinada a proteger seus segredos a todo custo. Desesperado para sobreviver, o jovem luta para enfrentar uma criatura, usando todas as suas forças para resistir ao ataque brutal.
No entanto, ele logo percebe que está em desvantagem contra o poder invasor do lobisomem. Com o destino suspenso por um fio, o jovem se vê obrigado a confrontar a verdadeira natureza da maldição que assombra sua família há gerações. Ele deve escolher entre aceitar seu legado sombrio ou lutar até o fim para quebrar o ciclo de dor e destruição que acompanha a transformação em lobisomem. Após a morte repentina de seu avô, um jovem herda uma mansão isolada no interior. Ao explorar a propriedade, descobre um antigo diário que relata uma maldição ancestral que assola a linhagem de sua família, a transformação em lobisomens. Ignorando os avisos do diário, o jovem é consumido por curiosidade e acaba despertando a fúria da besta que habita os bosques ao redor da mansão. Determinado a desvendar os mistérios que cercam sua família, o jovem decide investigar mais o fundo dos segredos sombrios da mansão. Ignorando os avisos do diário e cedendo à sua curiosidade insaciável, ele mergulha cada vez mais fundo na história macabra que envolve sua linhagem. Enquanto explora os arredores da mansão, o jovem descobre vestígios de rituais antigos e sinais perturbadores de atividade sobrenatural. No entanto, a sua busca por respostas logo o leva a um encontro aterrorizante com uma criatura que habita os bosques ao redor da propriedade. A besta, um lobisomem feroz e ancestral ligado à maldição de sua família, surge das sombras com um rosnado ameaçador. O jovem se vê cara a cara com o horror que até então só conhecia dos relatos do diário. Seu coração dispara e tem medo paralisa por um momento, mas ele sabe que precisa agir rápido se quiser sobreviver. Com coragem e determinação, o jovem enfrentará a fera, usando todas as suas habilidades para se defender do ataque implacável do lobisomem. Cada momento parece uma eternidade enquanto eles lutam na escuridão da noite, o som dos uivos ecoando pela floresta. No auge da batalha, o jovem consegue encontrar uma fraqueza na criatura e derrotar um golpe decisivo. O lobisomem recua, ferido e derrotado, desaparecendo nas sombras dos bosques. O jovem fica ali, ofegante e tremendo, sabendo que escapou por pouco de uma morte certa. Mas a batalha está longe de acabar. O jovem percebe que despertou forças antigas e sombrias que agora o perseguirão implacavelmente. Com o coração pesado, ele se prepara para enfrentar o confronto final contra a maldição que assola sua família e os segredos obscuros que cercam a mansão isolada no interior. Uma escola abandonada no meio da floresta serve de cenário para uma série de desaparecimentos misteriosos. Os poucos que ousaram explorar o local relatam avistar sombras sinistras e ouvir uivos aterrorizantes durante a noite. Determinados a desvendar o mistério, um grupo de jovens decide passar a noite na escola. O que eles não esperavam era que o prédio escondesse um segredo sombrio relacionado a um professor amaldiçoado que se transforma em lobisomem quando a lua está cheia. Com corações acelerados pela motivação e uma pontada de medo, os jovens adentram a escola abandonada, armados com lanternas e coragem. À medida que exploram os corredores sombrios e os salões empoeirados, uma sensação de inquietação toma conta do grupo. Eles sabem que estão se aventurando em território desconhecido, mas a promessa de desvendar um mistério antigo é irresistível. Conforme a noite avança, os ruídos estranhos e as sombras inquietantes começam a assombrar os jovens, deixando-os nervosos e tensos. No entanto, a sua determinação em descobrir a verdade dos impulsos futuros, mesmo quando cada instinto diz para fugir. Então, quando a lua cheia surge no céu noturno, a atmosfera na escola muda significativamente. Sons guturais ecoam pelos corredores, e uma aura de perigo paira no ar. Os jovens percebem tarde demais que estão em perigo mortal. De repente, uma figura sombria emerge das sombras, revelando-se como o professor amaldiçoado que se transforma em lobisomem quando a lua está cheia. Seus olhos brilham com uma fome voraz, e um rosnado ameaçador ecoa pelo prédio abandonado. Os jovens, agora presos em uma luta desesperada pela sobrevivência, lutam para se protegerem contra o predador terrível que os cerca. Cada sombra é uma ameaça, e cada passo é uma luta contra o destino esperado que os aguardam. Enquanto a batalha pela vida se desenrola na escuridão da noite, os jovens enfrentam uma escolha impossível: lutar ou fugir. Suas vidas dependem da coragem que se encontram dentro de si mesmas enquanto lutam contra as forças do mal que habitam a escola abandonada no meio da floresta.